Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a prisão do general Braga Neto e sobre as questões que podem envolver caso ele seja condenado. Na decisão que prendeu preventivamente o Braga Neto, o ministro Alexandre de Moraes disse que há indícios de que o militar teria agido para impedir ou dificultar o andamento das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado lá em 2022. Em novembro, a Polícia Federal indiciou Braga Neto, Bolsonaro e outros nomes do governo passado no inquérito do golpe. Vamos trazer então qual poderia ser a condenação máxima a partir dos crimes que são apontados pela Polícia Federal. Então a gente trouxe aqui para você tudo aquilo que representaria essa pena caso haja a denúncia à justiça e de fato um julgamento que, digamos, traga a punição a Braga Neto com todos esses anos aqui de prisão. Então a gente está falando de associação criminosa em que o tempo da pena pode ser de 3 a 8 anos de prisão, além de multa. Aí pena aumentada de 1/6 a 2/3 por ter concurso de funcionário público, 5 anos e 4 meses de prisão. Obstrução de justiça, 3 a 8 anos de prisão e multa. Abolição do Estado Democrático de Direito, aí a gente está falando de 4 a 8 anos de prisão e também multa. Outro crime, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o poder constituído, 4 a 8 anos de prisão e multa. Se a gente somar tudo isso e levar em conta as punições máximas, a gente está falando aí de até 41 anos e 4 meses de prisão. É claro, né, que há uma discussão muito intensa, é preciso haver a denúncia ainda à justiça, precisaria haver um julgamento, a análise sobre as penas que seriam aplicadas caso de fato se identifique que Braga Neto cometeu todos esses crimes, como aponta a Polícia Federal, mas enfim, isso poderia chegar a 41 anos e 4 meses de prisão. Ô Fábio Piperno, como é que você avalia os crimes pelos quais Braga Neto responderia e a punição diante da possível gravidade de toda essa armação que foi apresentada pela Polícia Federal? Cada vez mais evidente por todas as informações que a sociedade já recebeu sobre isso, por diálogos, por vídeos, por gravações, enfim, que Braga Neto é um militar que envergonha as Forças Armadas do Brasil. Aliás, está na hora, inclusive, das Forças Armadas reverenciar grandes figuras, como, por exemplo, Marechal Henrique Teixeira Lott. Para mim, o mais admirável militar da história do Brasil. Mas, enfim, o fato, Evandro, é que quando tudo isso começou, mais de um ano atrás, eu disse aqui algumas vezes que, para mim, e honestamente continuo pensando assim, mais significativo, porque vamos pensar em instituições e não em figuras isoladas, mais importante do que aquilo que vai ocorrer com o presidente Bolsonaro, para mim, o mais marcante sobre tudo isso é mostrar o papel de fardados de alta patente e, se necessário, puni-los exemplarmente, coisa que o Brasil não faz. Então é óbvio que ele tem, enfim, o presidente Lula disse isso ontem, o benefício da dúvida, enfim, os processos têm que correrem conforme o que determina a lei, tudo isso, né? Ele não está condenado, aliás, ele nem está indiciado, ele não está. Então, ainda tem um longo caminho pela frente. Mas o fato é que toda essa conspiração desnuda o fato de que o Brasil precisa fazer uma limpeza nas suas Forças Armadas. José Maria Trindade, hoje aqui nessa edição do 3 em 1, a gente contou que o ministro José Múcio esteve aqui em São Paulo e visitou o presidente da República e que uma das perguntas feitas por Lula ao ministro foi a repercussão da prisão de Braga Neto ali na caserna e nas Forças Armadas. Eu quero entender de você de que maneira que esses números e os crimes pelos quais ele poderia responder trazem pressão na maneira como as Forças Armadas vão lidar com a figura estrelada de Braga Neto. Olha, as mensagens que vêm das Forças Armadas, e isso acabou repercutindo em todas as 3 forças, né? Marinha, Força Aérea e Exército. E a mensagem é a seguinte, isso é mais política do que exatamente uma vida profissional da caserna. Isso é a realidade. É claro que não é todo dia que se prende um general, mesmo da reserva. Antes desse processo todo, havia uma união muito grande entre reserva e ativa. Todos os movimentos, promoções, os generais e coronéis da reserva vão até o local, que seja no QG ou outros locais militares,
E hoje é uma separação ali muito clara do que é reserva e do que é ativa. A reserva tem mais apoio a Braga Neto do que o pessoal da ativa. O pessoal da ativa está, vamos dizer ali, na defesa. O ex-comandante do Exército, Freire Gomes, deve ser lembrado como o grande marco ali da atividade militar no Brasil. Ele aguentou uma pressão muito grande e fez uma avaliação interna do Exército e falou em nome da força e segurou todo esse processo, né? E, inclusive, críticas ali do grupo. O debate jurídico é se houve ou não a tentativa de golpe que eles falam. Se houver a comprovação da tentativa ou apenas foi uma suposição ou um pensamento, isso aí o Supremo vai ter que discutir isso no plenário e decidir. Mas a defesa que eu sinto foi sintetizada numa frase do ministro Múcio. É de que, eu ouvi isso de mais de uma pessoa, quem faz alguma coisa no seu CPF não pode prejudicar a empresa, né? Então, é isso que dizem. É uma ação dessas pessoas que estão sendo julgadas e o Exército não quer sentar nesse banco de réus. Interessante. Essa é a ideia geral. Interessante, Zé. Eu quero adicionar uma novidade aqui também que acaba de sair sobre essa história envolvendo Braga Neto, que o ex-vice-presidente, que agora é senador, general Hamilton Mourão, e também o senador Rogério Marinho, um importante integrante da direita hoje aqui no país, vão protocolar junto ao ministro Alexandre de Moraes, um pedido de autorização para visitar Braga Neto no presídio militar ali no Rio de Janeiro. Ou seja, trazendo, então, de certa forma, uma manifestação de apoio ao general que foi um dos principais auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro e também concorreu com Jair Bolsonaro na chapa à vice-presidência. Como que você acredita, Gustavo Segré, que esses apoios e manifestações eles vão repercutindo agora no momento em que Braga Neto está no foco das investigações da Polícia Federal e com essa quantidade toda aqui de crimes que podem ou não ser imputados a ele? Me parece que são duas mensagens diferentes. A primeira poderia ser considerada por muitos como uma questão de apoio. Não estamos te deixando sozinhos, sobretudo porque na política, quando vem a queda, a complicação em relação a amizades começam a assumir. A outra é para verificar, junto com ele, quais são as condições através das quais ele está passando. Aí mais é um apoio pessoal e não tanto político. Mas eu lembro sempre que um velho diplomata argentino falava: cumprimente sempre quando você está na subida, porque você vai encontrar com esse mesmo pessoal quando esteja na descida. Agora, às 5h34, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Não saiam daí. Nas outras plataformas a gente continua conversando. Fala, Gani. Olha só, Evandro, o que eu vejo é que houve, de fato, uma cogitação, um planejamento e não uma tentativa de golpe, porque presume-se o início de uma ação. E aí, pegando aquele quadro, se por favor puder Vamos colocar aqui no telão novamente, né, a nossa ilustração sobre as penas. Partindo dessa minha visão, 41 anos e 4 que houve meses uma de prisão. cogitação. O problema é que essa cogitação envolveu mais pessoas, né? Então, cabe a discussão aí, né, no direito da associação criminosa, que é a cogitação de se cometer um crime envolvendo mais pessoas. Aí cabe discussão. Como envolveu funcionários públicos, cabe também a discussão aí da pena aumentada por ter funcionário público. E obstrução de justiça, não está claro o motivo pelo qual que ele foi... Aliás, o motivo está claro, evidentemente, prisão preventiva por suposta obstrução de justiça, mas a gente não sabe como se deu essa obstrução de justiça, né? Talvez é sigilo da investigação, mas o PGR, o Paulo Gonet, acabou manifestando, dizendo que havia fortes indícios de obstrução de justiça. Portanto, cabe uma discussão jurídica, para mim, né, nos 3 primeiros pontos. A discussão jurídica aí, ela é enfim... Só não caberia o tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o poder constituído. A gente tira, isso. Mas nos 3 primeiros a discussão é factível.